Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje eu vou ler Daniel, capítulo 2. O decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e claremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o que sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias,
seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído, para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhes assim: Não mate os sábios da Babilônia, introduzem-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu, faze-me saber o sonho que vi e sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos aos que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mãos, a qual feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras nos estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu
toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois com o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas. Ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de iodo ou de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Mas Daniel estava às portas do rei. Agora eu vou passar para vocês as explicações deste grande capítulo sobre a revelação dos sonhos do rei por Daniel. Os sonhos
eram considerados importantes para predizer o futuro e comunicar a vontade dos deuses nas culturas antigas. Portanto, grande esforço era empregado na correta interpretação de sonhos e muitos livros e fórmulas eram utilizados especificamente na interpretação de sonhos. A maior responsabilidade dos mágicos, feiticeiros e astrólogos da corte incluía a interpretação do significado dos sonhos do rei. Embora nem todos os sonhos fosse tido como vindo de Deus, frequentemente revelavam o futuro ao povo de Deus. Os significados dos sonhos tinham que ser interpretados com cautela. Não existe nada que indique que o comportamento de Nabucodonosor tenha se alterado por esses sonhos, embora seja óbvio que ele considerou importante sua compreensão. Ainda no capítulo 2, versículo 23, uma vida pessoal de devoção foi modelada por Daniel, de maneira que ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa real oferecidas pelo rei. Ele abertamente se abstinha das iguarias, exibindo a força de sua convicção. Como resultado, Deus deu a Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Para Daniel, deu inteligência de todas as visões e sonhos. Uma das escolhas principais de sua vida foi a decisão de orar e dar graças a Deus, o que cumpria 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Daniel manteve esse compromisso pessoal de devoção, mesmo diante do decreto real que buscava proibir a adoração a Javé. Daniel também foi rápido ao pedir a sabedoria de Deus, buscar orientação de conselheiros tementes a Deus e agradecer a Deus pelas revelações de sabedoria. A vida de Daniel demonstrou o compromisso de ouvir, conhecer a palavra de Deus e vivê-la de forma prática. Jesus ensinou este mesmo procedimento, ouvir e praticar. A devoção em conhecer e fazer o trabalho de Deus, recusando-se a ser tragado pelo pecado do mundo, capacita a pessoa a herdar a graça, o amor e a sabedoria que Deus oferece àqueles que se entregam totalmente a Ele. Ainda no capítulo 2, versículo 31 a 45, ao interpretar o sonho, Daniel identificou Nabucodonosor como a cabeça de fino ouro. Os reinos mencionados a seguir não foram identificados especificamente nesse sonho, nem em sua interpretação. Contudo, os sonhos e visões subsequentes acrescentaram detalhes identificadores mais específicos. Os estudiosos que aceitam esse livro como sendo do século VI a.C. consideram esse sonho uma previsão e normalmente identificam os 4 reinos como a Babilônia, o Império